O capital é fundamentalmente antitrabalho. O capital é o movimento mais competente para matar trabalho, para transformar trabalho vivo em trabalho morto, ou seja, para matar trabalho. O capital, exatamente por causa dessa sua qualidade, desse seu atributo, é que ele se transformou num modo de produção acolhido pelo trabalho. Por quê? Porque o capital tinha uma função dentro da dinâmica do trabalho humano de transformar trabalho abstrato, ou seja, atividade mecânica do corpo humano, em trabalho mecânico inorgânico, ou seja, trabalho de máquinas, né? E o capital realizou essa tarefa e nessa realização se tornou o modo dominante de todo o planeta. A questão é que, uma vez desencadeado, o trabalho humano não tem como jogar o capital fora, né? Uma vez desencadeado o processo, essa vitalidade do capital, o aspecto psicopático do capital, o aspecto humanopata, foi além das condições de controle do trabalho humano e se tornou ele o elemento de dominação do trabalho do ponto de vista planetário, né? A grande tarefa que Marx se colocou é desenvolver uma teoria e uma metodologia para que o trabalho humano consiga escapar dessa dominação totalitária do capital, que hoje se encontra na forma superimperialista, e colocá-lo no seu devido lugar, como um apêndice secundário e puramente técnico do processo de trabalho. Essa é a grande questão que se coloca hoje, né? Quer dizer, o capital, uma vez disparado, ele conseguiu um processo de controle da humanidade que ameaça a existência da própria humanidade. Então, o capital, ele tem como dinâmica, como movimento central, a regressão do trabalho humano até o trabalho inorgânico, ou seja, a regressão do trabalho que é realizado pelo corpo humano a partir de planos de ação, ou seja, a partir de técnicas, né, planos de ação universalizados, e até converter em sistemas de máquinas, né? Ou seja, elementos inorgânicos, tanto o corpo físico, chamado hardware, né, quanto o algoritmo que comanda a máquina, né, que comanda o processo de funcionamento da máquina, o chamado software, né, o programa. Então, o capital, ele nesse processo de criar a regressão do trabalho humano ao trabalho inorgânico, ele completou com a criação do controle por comando numérico, né? O controle numérico computadorizado. Com a criação desse sistema, o capital concluiu vamos dizer assim, entre aspas, a tarefa que o legitimava como modo de produção, né? Aí o capital, nesse processo, ele entrou numa contradição que Marx apontava na teoria do valor, que é a contradição entre viver do valor, enquanto ao mesmo tempo
devora o valor, né? Ao mesmo tempo mata o valor, devorando o valor, né? Quer dizer, por isso que o modo de produção capitalista é um modo de produção antropofágico, né? Ele é canibalesco, né? Ele vive do valor, mas ele vive se alimentando e transformando o valor em material inorgânico, né? Quer dizer, decompondo o valor e trazendo o valor até a sua origem inorgânica, né? Essa é a contradição na qual o capital vive, devora. Então ele criou um sistema mundial de maquinismo, de controle numérico computadorizado, que é um processo que expulsa trabalho do seu interior, trabalho humano do seu interior, que não é o trabalho abstrato, mas ao mesmo tempo o capital só funciona se sugar valor, se alimentar de valor, se devorar valor. Como ele não produz mais o valor em suas próprias entranhas, ele é obrigado a saquear, a puxar valor aonde ele é produzido, que não é mais dentro dele, mas sim na sua periferia. E a capacidade de sucção, de chupada, que o capital nesse estágio tem é enorme, porque no processo de mercado, no processo mercantil, quem produz mais com menos horas de trabalho, com menos valor, ganha valor daqueles que produzem valor com mecanismos de produção, com meios de produção que ainda demandam força de trabalho. Então, o capital não suga mais valor dentro de si, mas na periferia. Essa periferia que alimenta e que mantém o capital vivo. Cada vez mais ela, e cada vez mais, quanto mais mecanizado, quanto mais automatizado, quanto mais robotizado e informatizado for o processo capitalista, for o mecanismo de controle numérico computadorizado, maior é a sua capacidade de sucção, né? E menor é a sua capacidade de reproduzir valor em si, né? De reproduzir o processo de valor e assim reproduzir o próprio capital de forma ampliada. Então você tem essa contradição que é inerente ao capital. A contradição que a gente tem que prestar muita atenção, porque é ela que vai nos dar o núcleo, a chave para a gente elaborar a estratégia do trabalho humano nesse período de finalização do capital. A contradição central do capitalismo é essa. Quanto mais expulsa valor de dentro, mais ele precisa chupar o valor de fora. E quando ele chupa valor, quando ele se mecaniza, ele se retrai, porque os meios de produção que se baseavam no uso intensivo da força de trabalho, eles, quando são substituídos por meios de produção sem força de trabalho, ou com mínima força de trabalho, eles acabam diminuindo o espaço físico que eles ocupam, e eles vão se retraindo, vão se pontualizando. Quer dizer, uma indústria automatizada, ela substitui milhares de indústrias não automatizadas. E isso significa uma profunda retração espacial física do capital.
Então, e ao mesmo tempo, quando ocorre isso, aumenta a capacidade do capital de sugar a energia do trabalho humano na forma de valor de todo o planeta. Então nós temos aí um processo contraditório, que é aquele em que o capital se retrai espacialmente, fisicamente, geograficamente, e ao mesmo tempo avança exponencialmente do ponto de vista de sucção de valor, né? De atração de valor, de atração de energia de trabalho humano. É um fenômeno inorgânico esse, é um fenômeno inorgânico, faz parte do fluxo universal. Você identifica esse fenômeno, por exemplo, na formação das estrelas, tanto das supernovas quanto dos buracos negros, né? A supernova, o que acontece? Você tem um processo em que, inicialmente, a estrela vai se formando, agregando massa, agregando energia e intensificando seu processo interno de fusão e de produção de luz e calor, né? Chega um momento tal que a cadeia de reações atômicas, né, ela fica incontrolável e a estrela explode, formando a supernova, um clarão no céu. A partir daí a estrela começa a morrer, ela vira buraco negro, ela apaga e por quê? E ela começa a atrair luz para ela, toda a energia que é possível que está ao alcance dela, ela passa a atrair para o seu núcleo, é o buraco negro, né? Então, o fenômeno parecido, semelhante, isso é um processo inorgânico da matéria inorgânica, que está acontecendo com o capital. Então, o capital inicialmente, na sua fase de acumulação primitiva, na sua fase de formação da manufatura, da linha de montagem, da indústria manufatureira, ele foi ocupando todos os espaços no planeta, foi agregando matéria, até que chegou no momento da criação do sistema de CNC, no sistema de controle numérico computadorizado. Quando chega nesse momento, ocorre uma inversão da dinâmica. Ele não tem mais como agregar matéria no seu interior. E a matéria orgânica formada pelo corpo humano. Então ele passa a expulsar matéria e passa a atrair, exercer uma enorme força de atração gravitacional de matéria energética, no caso de valor. Então o capital está na fase do buraco negro, ou seja, ele não emite mais luz, pelo contrário, ele suga a luz do universo do trabalho humano. Nós temos aí a única forma de lutarmos contra o capital nessa fase, quando nós tínhamos o trabalho humano dentro do capital, compondo os intestinos do capital, nós tínhamos o que o Marx chamou de os coveiros do capital, aqueles que iriam matar e enterrar o capital. O capital, com o comando numérico, ele se armou contra a classe operária, contra o poder operário, e tirou os instrumentos dos coveiros, né? Os coveiros ficaram sem pá, sem enxada, sem picareta, para continuarem a tarefa de sepultar o capital. Então, nós temos agora uma outra dinâmica. O capital suga o trabalho de quem trabalha em qualquer lugar do mundo, não? E esse
trabalho tem que ser realizado fora do capital. O capital não tem mais espaço em seu interior para acolher o trabalho humano. Mas ele precisa do trabalho humano, da substância criada pelo trabalho humano, que é o valor, né? Que é o sangue e o suor da classe trabalhadora, fora da situação de operação interna do capital, fora da condição operária. Então, isso aí nos dá 2 vetores para a gente montar a nossa estratégia de sobrevivência da comunidade e da humanidade. O primeiro elemento é o seguinte: o capital está se retraindo, está largando espaços físicos, né? Para ele, o que importa os espaços físicos é o que o espaço físico tem a oferecer. Se tem petróleo, se tem madeira nobre, ele devora. Se não tem nada, ele larga. E é aí que a gente avança, é aí que o trabalho humano tem que avançar. Onde o capital retroage, regride, nós avançamos. A produção humana, a comunidade não tem que correr atrás de se inserir novamente no capital. Tem que, pelo contrário, ocupar esse espaço abandonado e refazer a produção comunista, ou seja, a produção de comunidade. Não há outra. Nós não podemos refazer uma produção mercantil. Não há porquê para fazer produção mercantil. A questão central é fazer produção comunista, vinculada às necessidades humanas reais. Se nós não fizermos isso, ninguém mais o fará. Bom, em segundo lugar, nós temos que fazer isso, e quando fizermos, vamos inevitavelmente produzir valor. O que nós temos que fazer é manter esse valor fora do campo gravitacional do buraco negro, fora do alcance de sucção do capital. Ou seja, nós temos que produzir a vida, os bens, os valores de uso necessários para a sobrevivência da espécie, longe da sucção capitalista, longe e evitando essa sucção. Então nós temos então que produzir, e não tem como produzir sem valor, né? Por mais que a gente coloque na produção elementos de automação, o trabalho humano nunca vai se reduzir à automação. O trabalho humano, ele é uma atividade manual, sempre vai ser um elemento manual e intelectual. Sempre as duas coisas vão andar juntas, não tem como cortar isso. A ruptura entre trabalho manual e trabalho intelectual é uma característica da sociedade de classes, e principalmente do capitalismo. Nós temos que não nos preocupar se estamos ou não produzindo valor. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é evitar que o valor que inevitavelmente vamos gerar na atividade do trabalho humano, porque não há trabalho humano sem trabalho manual, e não há trabalho humano sem trabalho intelectual, e não há trabalho humano sem a ligação umbilical entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Então não há trabalho humano sem produção de valor. O que nós temos que fazer e lutar é impedir que esse valor seja atraído e seja levado até o buraco negro capitalista. Então, nós temos uma dupla tarefa. Ao mesmo tempo, ocupar os espaços vazios que o capital está largando, e ao mesmo tempo produzir, trabalhar, fazer o trabalho humano acontecer de forma que ele não seja sugado pelo buraco negro capitalista. Essa é a nossa estratégia central, onde a gente deve construir as nossas coletividades produtivas, a nossa comunidade produtiva, a recuperação das relações de comunidade. É ocupar os espaços vazios e
largados, abandonados pelo capital em retração, e fazer trabalho humano sem preocupação de valor, né? Se está ou não gerando valor, quer dizer, o valor não vai ser mais o elemento central da produção, mas ele vai acontecer, e esse valor tem que ser colocado fora do alcance do buraco negro capitalista. Na sua fase inicial, o capital se desenvolveu agregando espaço físico, né? Quer dizer, ele começou na Inglaterra, da Inglaterra foi para o continente europeu, brigou, fez a sua guerra com o feudalismo, né? Que é o modo de produção romano, do Império Romano, ocupou os espaços na Europa, depois atacou a Ásia, atacou a África e depois atacou a América e globalizou-se, né? Criou o mercado mundial. E agora, com a criação do sistema mecânico de controle numérico computadorizado, ele não tem mais como ocupar todos esses espaços, né? Ele tem agora o controle mundial do espaço físico, mas ele não tem formas de ocupação desse espaço, ele não tem mais presença no local, né? Ele está se pontualizando. Então, isso significa que antigamente, para se ter território livre, né, a luta do socialista, a luta comunista, tinha que ser feita pela luta armada, né? O Mao dizia que o poder socialista estava na ponta do fuzil, né? Porque o território livre tinha que ser conquistado da ocupação capitalista, né, colonial, etc., pela força das armas. Hoje, o território livre aparece na perspectiva de ocupação de territórios abandonados, né? O capital é obrigado, no seu processo de regressão, a abandonar espaços físicos, né? Então, nesse ponto houve uma inversão, não precisamos da luta armada para ocupar espaços físicos, né? O que precisamos é que o capital, quando ele retrai, ele tenta desenvolver processos paralelos de poder, né, como o PCC, essas organizações de bandidos, né, de marginais, a igreja evangélica, tudo, paramilitares. Ele tenta controlar os espaços abandonados através de mecanismos paralelos e marginais de apoio, mas não tem a força que tinha, essa ocupação não tem a força que tinha antigamente, quando o capital estava indo para dominar geograficamente e geopoliticamente o mundo. Então, há aí uma inversão. A outra inversão é que nós temos que trabalhar essa inversão, que antes o valor, o núcleo do valor, a massa de valor, era o próprio capital que produzia, que tinha no seu próprio sistema de produção, através da presença maciça da força de trabalho. A expulsão dessa força maciça da força de trabalho do seu interior fez com que agora o capital jogasse a sua preocupação de se alimentar de valor na periferia do sistema. Ele vai se alimentar de valor buscando relações pré-capitalistas, né, para poder encontrar substância de valor, porque ele não encontra mais essa substância. Então, esses dois elementos são aqueles que devem orientar a nossa linha estratégica de construção de coletividades produtivas. Ocupar espaço abandonado, espaço físico abandonado, e avançar o trabalho humano protegendo o valor da sucção capitalista do mercado mundial.